Graça e paz, amada igreja. É muito bom realmente estarmos mais uma vez aqui reunidos neste grande ajuntamento dos salvos e redimidos em Cristo. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, a ficar em pé. Hoje é mais um encontro que Deus, em sua divina e perfeita conspiração esta, cheia de graça, de bondade. E eu tenho a convicção muito clara e espiritual que você não veio aqui cumprir agenda. Você veio aqui para receber algo de Deus. E a igreja, ela tem esse serviço de organizar tudo isso aqui para que você seja tocado por Deus. E a minha oração nessa noite é que Deus realmente venha tocar nesse lugar muito secreto da tua alma. Nesse lugar secreto da alma, onde Deus opera, onde Deus trata, onde Deus ensina, onde Deus liberta, onde Deus consola, onde Deus transforma, onde Deus salva vidas. E a minha oração é que o seu canto, a sua palavra, a sua oração, seja também de gratidão por tudo que Deus fez em sua vida. Tivemos uma semana de desafios, talvez alguns até ansiosos por causa de alguma privação, de alguma dificuldade. Mas até aqui o Senhor te ajudou, porque até aqui Ele tem me ajudado. Até aqui Ele tem ajudado minha família, e com certeza, até aqui Ele tem ajudado a sua família. Amém? Eu convido você, meu querido, meu irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, visitante, a você que está conosco, seja sempre bem-vindo aqui à Igreja de Cristo. E se você é de Cristo, essa igreja é da sua família também. Abra sua Bíblia lá no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica, 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 14. 2 Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 13. Isso, todos aí com as suas Bíblias. Isso, vou aguardar aí. É muito bom ver o nosso povo aqui da Cristolândia conosco mais uma vez. Ou parece que depois da retomada é a primeira vez, é isso? Eu convido você a estar atenta a tudo que vai acontecer nessa noite. Porque tudo que isso vai acontecer é fruto de oração, fruto de resposta de Deus. E eu creio que Deus vai falar de uma forma muito especial a todos nós aqui. A começar com essa passagem que diz assim, 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 13. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. E aí Deus condiciona, falando a Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante, os meus olhos, Deus falando, de hoje em diante, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Aqui é uma passagem do Antigo Testamento, e dentro da cultura e da religião judaica, Deus se encontrava no templo. Hoje estamos no Novo Testamento, estamos vivendo a graça. Hoje Deus não mora mais no templo, Deus mora dentro do teu coração, meu irmão. No dia de Pentecostes, Deus mudou de endereço, Ele não mora mais lá, Ele mora aqui dentro. Então, onde você estiver, é o templo do Espírito Santo. Por isso a palavra de Deus está dizendo que escolhi e consagrei este templo
para que o meu nome esteja neles para sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Eu creio nisso. Em qualquer lugar que você pisar, meu irmão e minha irmã, é lugar de adoração. Seja você um adorador, seja você um servo do nosso Senhor. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, Senhor, clamamos por esta celebração que agora iniciamos e queremos começar pedindo sim, Senhor. Derrama o Teu Santo Espírito sobre cada vida preciosa aqui nesta noite. Trata, Senhor, a minha vida, trata a vida de cada um de nós, através dos cânticos que cremos que é a Tua palavra e a Tua mensagem também. Trata o Teu povo, Senhor, na leitura, na interpretação, na iluminação, dos ensinos que contém a Tua revelação. E a minha oração, Senhor, é por cada vida, cada história preciosa que se encontra aqui nessa noite. Que o derramar do Espírito venha a ser abundante. Que cada vida aqui alcance, Senhor, aquilo para que eles vieram. Que eles possam realmente ter uma experiência marcante nessa noite com o Senhor. E que esse povo realmente se humilhar e clamar e orar. Cremos que o Senhor vai nos curar, vai nos libertar, vai nos unir e fazer com que essa igreja seja uma igreja realmente que proclama as verdades do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos, ó Pai, derrama o Teu Espírito, inspire os nossos cantores, inspire os nossos vocalistas, instrumentistas, inspire a minha vida, inspire o Teu povo para entender, ouvir e compreender, Senhor, a Tua palavra. Nós cremos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito vai passear por aqui, vai soprar nas nossas vidas, irá fazer um grande milagre nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Amém? Cantemos e louvemos o nosso Deus. A paz do Senhor, irmãos. Boa tarde, sejam bem-vindos à casa de Deus. Nós vamos entoar alguns cânticos para juntos formarmos um coral e engrandecer o nome do nosso Deus. O pastor falou aqui sobre um texto que diz: se nós nos humilharmos e clamarmos, Ele vai ouvir o nosso clamor. E pode um exército se acampar contra a nossa vida, você não vai temer, porque Ele vai ouvir o seu clamor e Ele vai vir em teu socorro. E hoje eu queria falar com os irmãos, antes de começar o cântico. Os irmãos estão vendo ali no cantinho o Daniel. Primeira vez que o Daniel está tocando na igreja. Graças a Deus, ele tem levantado os adolescentes e os jovens para ajudarem na obra, para ajudarem aqui na casa de Deus. Nós precisamos, irmãos, precisamos muito de mãos firmes no arado. Precisamos de pessoas dispostas a servir e comprometidas com o nome de Deus. Se você está comprometido, se você quer servir a Deus, procure um de nós aqui, que nós estamos prontos e de braços abertos para que você possa juntamente conosco servir a igreja e a Deus. Amém? Vamos entoar esse cântico que diz que mesmo que um exército se acampe contra nossas vidas, nós não vamos temer, porque Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. O Senhor é a minha luz. Nós vamos cantar com toda alegria, porque nós temos motivo de engrandecer o nome desse Deus, esse Deus que é soberano e merecedor de toda a nossa adoração. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, a quem então eu temerei. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha fortaleza, a quem então eu temerei. Se contra mim um exército se acampe, mesmo assim não temerei. Confiarei na força do meu Deus, esperarei o Senhor agir por mim. Vamos cantar do início. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha
minha fortaleza, a quem então eu temerei? Se contra mim Um exército se acampe, mesmo assim não temerei. Confiarei na força do meu Deus, esperarei o Senhor agir por mim. Ele é a nossa luz e a nossa salvação. E é por isso que nós os queremos mais do que o ouro, mais do que todos os tesouros dessa terra. Ele tem muito mais valor nas nossas vidas. Eu te quero mais do que qualquer ouro, do que qualquer tesouro. Mais do que ouro, eu te quero, mais do que os tesouros, eu te quero, mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero. Eu te quero mais do que ouro, eu te quero mais do que os tesouros, eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos, meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti. Cante pra Ele. Senhor, Tu és a porção da minha herança. És o bem maior na minha vida. Se declare ao Senhor. És o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. 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 És tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Amém. Ele é o nosso anseio. Esse cântico, irmãos, eu acho um dos cânticos mais bonitos. Aquele cântico que você entra no seu quarto, no seu íntimo, somente você e Deus. Que você possa, nesse momento, entoar esse cântico em forma de oração. Que você se declare a Deus. Que nós não somos nada sem Ele. Não somos nada, nós não somos dignos de nada nesse mundo, se não for pela graça e pela misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Vamos cantar este cântico. Nós estamos sem a letra, mas se você não souber a letra de cor, feche os seus olhos, ore e clame ao Senhor para que Ele possa estar operando em sua vida. Este é o meu
meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão. E este é o meu pão. Jesus, tu és meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. Estou sem ti. E eu nada sou sem ti, Jesus. Nós não somos nada sem ti, Senhor. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, Senhor. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Amém. Amém. Glória ao nome do nosso Deus. A igreja pode se assentar. Graças e paz. Queria ler o Evangelho de Lucas, capítulo 21. Apenas o versículo 1 até o 4. E olhando ele, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro.
E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deitaram as ofertas de Deus do que lhe sobejava, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. É uma passagem conhecida que fala de uma viúva que foi ao templo porque se sentiu comprometida com a obra de Deus. E dentro do contexto social daquela mulher, ela teria muita justificativa para dizer: olha, para mim está difícil. E ela deixa algumas lições muito ricas para a gente. A primeira lição que eu vejo ali naquela mulher é que ela não olhou para a sua condição social e nem para aquilo que ela tinha. Ela apenas propôs a obedecer um princípio, um mandamento, que era trazer o seu dízimo, a sua oferta, ofertar ao Senhor. E ela, aquilo que ela tinha, ela se propôs a entregar ao Senhor. Então ela não olhou para condições, para dificuldade, ela falou: não, eu quero fazer a minha parte. E ao redor dela tinha muitas pessoas que estavam ofertando muito dinheiro. E ela poderia olhar para eles e dizer: poxa, o que eu vou dar é insignificante. O que eu vou dar não vai fazer diferença. Mas ela olhou para aquilo e falou: não, eu quero participar. Eu não quero ser indiferente com a obra de Deus. Eu quero fazer a minha parte. Eu quero entregar o que eu tenho. Alguém podia olhar: mas é tudo que você tem, mas alguém que tem a convicção de que está fazendo para o Senhor, sabe que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Então tudo que nós fazemos para Ele, ora, é uma satisfação, é uma alegria. E Ele não está olhando ali a quantidade, Ele não está olhando a sua disposição de estar participando, de estar ofertando. Lembrando que faz parte do culto. Nós não viemos assistir o culto, nós viemos participar e prestar o nosso culto a Deus. E dentro do culto faz parte esse momento do servo, em que você se dispõe a ofertar na obra do Senhor. E sabendo que aquilo que você propôs no seu coração, com alegria, com disposição, com certeza o Senhor receberá. Que possamos pegar um exemplo daquela viúva que não olhou para a sua dificuldade, para a sua... Ninguém teria mais desculpa do que ela. Viúva. Uma mulher naquela época dependia muito do marido. Pobre. Sua condição social. Olha, não, né? O que eu tenho é só para mim mesmo. Deus sabe da minha necessidade, mas ela não olhou para isso. Ela falou: eu quero, Senhor. Eu quero participar. Eu quero dar o que eu tenho no teu templo, na tua obra. Porque eu sei que aquilo que eu semeio na obra do Senhor, eu estou semeando em terra fértil. Há muitos trabalhos a ser feito e que está sendo feito. E isso conta com a sua contribuição. Amém? Que Deus coloque em nós essa mesma disposição da viúva, de dar aquilo que Ele colocou no nosso coração. Muitas vezes olhamos e parece tão insignificante, mas é só isso. Isso faz a diferença. É isso que você tem para dar para Deus e Ele vai te receber a sua oferta. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Esse momento que você pode trazer aqui o seu dízimo, devolver as suas ofertas. Nós vamos estar orando por cada um de vocês. Você possa orar também pela sua igreja nesse momento, pelo sustento da igreja, o sustento financeiro da igreja também. Oremos. Senhor Deus, estamos na Tua casa, Pai.
Nos reunimos aqui, Senhor, nesse dia, Senhor, para, em comunhão com nossos irmãos, ó Pai, buscar o Teu nome e engrandecer a Ti, Senhor. Nesse momento, nós unimos nossas vozes, ó Pai, e clamamos a Ti, para que o Senhor esteja abençoando cada servo da Tua casa, Senhor. O Senhor abençoe, ó Pai, ricamente aquele que estará aqui trazendo a sua oferta, o seu dízimo, Senhor. Que o Senhor abençoe da mesma forma aquele que não tem, ó Pai, como trazer essa oferta hoje, Senhor. Que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego, dando condições, ó Pai, dando sabedoria para cada um de nós administrarmos, ó Pai, nossas finanças e assim contribuirmos, ó Pai, com a Tua casa. Te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a sua igreja, ó Pai, ricamente, Senhor. Que o Senhor possa derramar suas bênçãos sobre nossas vidas, ó Pai, sobre este templo, Senhor. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a direção dessa igreja, Senhor, a diretoria, Pai, que possa, Senhor, da melhor forma, aplicar toda e qualquer verba que for doada à igreja, Senhor, que for devolvida à Tua casa, Pai. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que derrame suas bênçãos sobre cada um dos Teus filhos presentes nessa casa, Deus. É isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Toda glória, honra e poder ao Rei, toda esplêndida majestade ao Senhor, o alto trono, todo o firmamento, toda adoração e o louvor, pois seu reino é reino eterno, Criador de toda vida, fonte de justiça e misericórdia, toda redenção e todo poder, Toda glória, toda glória, honra e poder ao Rei, toda esplêndida majestade ao Senhor, o alto trono, todo o firmamento, toda adoração e o louvor, pois seu reino é reino eterno, Criador de toda vida, fonte de justiça e misericórdia, toda redenção e todo poder. ao Senhor Jesus, toda adoração. Ao Senhor Jesus, adoração. E o levantar de minhas mãos e o dobrar dos meus joelhos. Ao Senhor Jesus, ao Senhor Jesus, adoração. Toda adoração, eu levantar de minhas mãos, eu dobrar dos meus joelhos, Amém. A igreja pode se sentar. Amém, amém. Chegamos à última mensagem da série Cartas para o Novo Tempo. O novo tempo, sim, um novo tempo de muitos desafios. E essa pandemia veio mostrar que quando Deus cuida da igreja, quando Deus zela pela igreja, vela pela igreja, nada realmente pode prevalecer contra a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A minha proposta, quando inauguramos esta série de mensagens, ela
tinha dentro do meu coração, tenho dentro do meu coração o propósito ainda de ver uma igreja viva. Uma igreja que entenda o que é ser uma igreja realmente salva e redimida pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Um novo tempo, porque existe uma Babel de seitas, uma Babel de religiões, e há um índice, há uma estatística no IBGE que os evangélicos estão crescendo na nossa nação brasileira. Mas esse índice nunca me encheu o coração de alegria, pelo contrário, eu não sou cético, mas eu fico preocupado que tipo de evangelho está crescendo em nosso país. Qual o impacto que o evangelho de Cristo está fazendo em nosso país? Qual o impacto do evangelho nas famílias do nosso país, na educação do nosso país? Talvez você aí já no seu crivo falou assim, é um discurso político? Não. Mas é que a nossa nação, ela está à mercê de uma religiosidade vazia que muitas vezes não promove transformação em ambiente algum. Pelo contrário, existe uma disputa de poder, uma disputa de status quo, uma disputa por uma fatia na economia do nosso país, e os pobres que precisam ser cuidados, amados e acolhidos são deixados à margem de todo esse contexto histórico. E a igreja não fica longe disso, irmãos. A igreja está inserida nesse contexto. Por isso é um novo tempo de desafio. E eu creio que o evangelho é para a vida toda, em todo tempo, em todo lugar. E eu quero nessa noite trazer uma palavra eu não vou dizer para combater, mas para provocar a sua mentalidade, a sua visão de mundo, a sua cosmovisão, visão de mundo, para entender por que as igrejas estão nessa crise. Que crise, pastor? A crise onde a performance religiosa, ou seja, aquilo que você vê em mim aqui, a performance religiosa, a performance da liturgia, do culto, a performance dos nossos trejeitos, da nossa maneira de falar, de orar. E aí nos acostumamos tanto com a religião, que esquecemos quem é o dono da igreja realmente. Então, meus irmãos, eu estou preocupado sim, porque os evangélicos estão crescendo, mas muitos evangélicos ainda estão no estado anterior, não tomou uma decisão clara e consciente do que é seguir a Jesus Cristo. Eu fico incomodado quando alguém fala para mim assim, a sua igreja é avivada ou é tradicional? Porque se eu falo que é tradicional, diz que a sua igreja não tem poder. O Espírito Santo não tem liberdade de agir. Se eu falo avivada, talvez ele vai compreender que a igreja que eu dirijo, que a igreja que eu sirvo, que a igreja que eu sou pastor, é uma igreja que tem uma maneira de celebrar, do qual a religião chama de avivada. Não, eu tenho muita dificuldade de entender esse tipo de avivamento. A minha visão, dentro da minha compreensão de avivamento, compreensão sim teológica, compreensão eclesiológica, que o avivamento da igreja não acontece na celebração,
não acontece no culto, não acontece no templo, não acontece no domingo, enfim, o avivamento não está na cultura da celebração de uma igreja. Ah, vai ali naquela igreja que o culto ali é avivado. Não, isso é um erro teológico. A igreja viva de Cristo, meus irmãos, acontece na extensão da vida. A igreja viva, ela acontece quando uma mãe chorando no seu quarto chora de joelho para libertação do seu filho das drogas. A igreja vive é quando o pai está desprovido de emprego, se ajoelha, pede a Deus a provisão e Deus derrama a bênção. Uma igreja viva é uma igreja que está preocupada com os assuntos, os temas que preocupam o Senhor Jesus Cristo. E o que preocupa, o que está na agenda da prioridade do nosso Senhor Jesus Cristo, são vidas que precisam ser resgatadas e redimidas, salvas e libertas pelo seu sangue. A igreja de Cristo se expressa na vida, meu irmão. A igreja de Cristo não se expressa aqui nesse templo. Aqui é a expressão de culto, sim. Aqui é o ajuntamento, sim. Mas daqui a pouco a gente vai sair daqui. Cada um vai para o seu canto, cada um vai para a sua agenda, para o seu desafio. E a igreja precisa estar viva lá fora. O desafio de viver a vida com toda a complexidade da existência humana, esse é o nosso desafio. E aí eu lendo um livro sobre quebra de paradigmas, um pastor tinha um sonho, do qual literalmente eu vou ler o sonho desse pastor. Faz tempo que venho sonhando com uma igreja além dos limites culto, clero, domingo e templo. Uma igreja que leva o evangelho todo para o homem todo, por meio de todas as atividades, além do culto. De todos os seus frequentadores, além do clero. O que é clero? O clero é liderança. Aquele que está ordenado para ser o ministro do evangelho. Em todos os lugares, além do templo. E o templo, além do domingo. E eu compactuo com ele. Eu também sonho com essa igreja, uma igreja viva. Uma igreja viva que funciona no embate da vida, no choque da vida. Igreja avivada, meus irmãos, não é uma nova maneira de adorar. Igreja avivada não é uma igreja que desenvolve uma nova cultura de celebrar e cultuar em nossas reuniões públicas. Uma igreja avivada é uma igreja contrita. Uma igreja avivada é uma igreja consciente. Uma igreja consciente que morreu para o mundo e ressuscitou com Cristo e vive para Cristo. Tá bom, pastor, já me provocou. Aonde está na Bíblia isso? Abra sua Bíblia. Na carta de Paulo à igreja de Colossos, Colossenses capítulo 3. E a minha intenção e o meu objetivo é que você entenda claramente o que é uma igreja viva. Uma igreja avivada é uma igreja viva. Diz assim a palavra de Deus no capítulo 3. Eu utilizarei todo o capítulo 3 para a nossa palavra de hoje. Dentro do contexto de Colossos, dentro da preocupação de Paulo, a igreja de Colossos, porque dentro da igreja, depois de eles terem aceitado a Jesus Cristo, depois do povo da igreja de Colossos ter entregado a sua vida a Jesus Cristo, estava se encantando com um evangelho místico, o evangelho de adoração a anjos, o evangelho de sincretismo, ou seja, sincretismo é a fusão de diferentes culturas religiosas, e aqui era judaica e agnóstica, esotérica, onde a pessoa somente teria salvação se fosse iniciada e obedecesse alguns regulamentos. E Paulo prega para essa igreja, escreve para essa igreja, dizendo assim, capítulo 3, portanto, falando à igreja, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus.
Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Irmãos, esse texto, ele aborda algo muito importante na nossa vida. Eu quero rapidamente trazer a aplicação prática para o nosso dia a dia. O que é uma igreja viva? Como essa igreja viva, ela atua na vida? Uma igreja viva, quando eu falo igreja viva, não é a instituição, o prédio. Quando eu falo igreja, eu falo de mim, eu falo de você, eu falo de pessoas. Uma igreja viva, avivada em quem? Em Cristo. Primeiro, os seus valores de igual forma são transformados. É o que diz Paulo aí nos versos 1 ao verso 4 que eu acabei de ler. Como uma pessoa diz que é de Cristo, mas os seus valores continuam tão presos a este mundo. Por isso o apóstolo Paulo diz: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Paulo não está dizendo o seguinte: despreze tudo que você tem, não é isso. Existem coisas que precisamos ter, manter, lutar para manter, porque são legítimas. Mas muitas vezes as coisas se tornaram as nossas prioridades. Sabe, a impressão que dá que procuramos Deus. Eu falei hoje isso pela manhã na palestra da Escola Bíblica, de manhã na nossa live. As pessoas parecem que buscam a Deus para ter, tocar, ter poder, sabe? Então ficam muito fissurado, ficam muito obcecado pelas coisas desse mundo, e eu fico tão preocupado com essa visão mesquinha de ser evangélico, que um dia, e de vez em quando eu faço umas loucuras, visito algumas páginas, e vi lá, uma página, um rapaz com uma tigela, não sei de que, de creme, vai dar fome agora em vocês, com um camarão desse tamanho, molhando atrás do iate e cantando Tu és fiel, Senhor, dizendo que Deus é bom, que Deus é fiel. E aí eu fico olhando uma pessoa que é trabalhadora, honesta, não tem nem como comprar 1 quilo de arroz e feijão. Que Deus é esse? Isso é um escândalo, irmão. Essas pessoas têm uma visão tão rasa de Deus. E Paulo disse: não, igreja viva, igreja avivada, ela vive no choque da vida, porque ela sabe o que é de Deus e sabe o que é do mundo. Paulo, ele externaliza, ele explicita isso em sua fala com a igreja de Filipos. Olha quem diz aí o texto de Filipenses, capítulo 3, de verso 7 ao verso 9. Mas o que para mim era lucro, o que era lucro para Paulo? Era a posição que ele tinha de fariseu, de homem sábio, de ovacionado, de seguido, de poderoso. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de que ele explica aqui, porque eu considero tudo isso desse mundo como perda, por causa de uma pessoa, do verdadeiro evangelho, que é Cristo Jesus. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado, olha que lindo, irmãos, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, perdi status quo, perdi dinheiro, perdi poder, perdi amigos, perdi até a admiração dos sacerdotes, Senhor, porque perdi todas as coisas, eu as considero, olha como é que é forte essa palavra, e o tradutor suavizou, eu as considero como esterco. Eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Uma igreja viva, uma pessoa que se diz Jesus, uma pessoa que pertence a uma igreja e que essa igreja seja viva, os seus valores de igual forma são transformados. Ou seja, as coisas da carne morreram comigo. É isso que significa o batismo. O batismo ele não salva, o mergulhar nas águas não salva. O batismo
que nós celebramos, quando você é mergulhado às águas, está dizendo: eu morri para o mundo. Eu não pertenço aos valores desse mundo. Eu não pertenço aos deuses desse mundo. Eu não pertenço à religião doentia desse mundo. E quando ele sai das águas, está simbolizando em testemunho: agora eu sou uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Jesus Cristo, Senhor, o meu verdadeiro evangelho. Paulo está dizendo isso para mim e para você nessa noite. Essa igreja quer ter igreja de poder. Essa igreja quer invadir as bicas das drogas. Essa igreja quer invadir as comunidades periféricas. A igreja quer invadir o mundo, que o poder, quem tem, só vai conseguir esse poder se for viva e avivada em Cristo Jesus. Paulo também diz que essas coisas morreram comigo. E quando eu morri para o mundo, eu ressurjo para Cristo. Passo a ter o pensamento nas coisas do alto, que onde Jesus está. E o texto diz: à direita do Pai. Quando a gente lê de forma superficial esse texto, a gente acha que Deus está no meio e Jesus está à direita de Deus, e a esquerda está vazia porque o Espírito Santo ainda está atuando aqui. Quando fala à direita, isso significa o poder. Jesus, Ele está no céu, Ele é poderoso, é o lugar onde Ele está, e nós devemos pensar que um dia estaremos ao lado dEle também. Na cruz, o nosso Senhor, além de pagar o escrito da dívida, qual o apóstolo Paulo fala aí no capítulo 2, versos 1 e 3, que expôs, cravou a dívida do Marco, os delitos do Marco, lá na cruz, e o diabo olha para o meu delito e fala assim: esse já perdi, porque ele foi redimido pelo sangue de Cristo, jorrado nessa cruz. Na cruz, meus irmãos, o nosso Senhor, além de pagar o escrito da nossa dívida, Ele também destruiu todo o poder do pecado que habitava em nós. Se morremos para o mundo, morremos também, amados irmãos, que a igreja viva, e que ser uma igreja viva, morremos também para os valores deste mundo. Esses valores desse mundo não têm mais poder sobre a nossa mente. É o que eu sempre falo nas nossas reuniões com a Cristolândia: você tem a prerrogativa de decidir. O pecado está aqui, o pecado te chama, o pecado te seduz, o pecado faz vitrines sedutoras, e você só vai tocar, experimentar, agarrar o pecado, se deliciar do pecado, se você disser não para Deus e sim para o pecado. Se você é nova criatura, as coisas velhas já passaram. O pecado não tem mais poder sobre a tua vida. Aí você fala para mim: pastor, mas a carne é fraca, eu sou humano. Por isso que você tem inteligência. Porque quem peca decide ser besta fera. É dominado pelo instinto das entranhas, da natureza adâmica, que diz assim: eu me basto, eu sou Deus para mim mesmo. E Deus está dizendo nessa noite: igreja, quer ser uma igreja viva? Quer ser uma igreja avivada? Creia que você, em seus valores também, foram transformados. Quando eu estou muito apegado a esta vida, eu quero tirar vantagens da minha relação com Deus. Tem muita gente que procura Deus para ter coisas, porque não depende de Deus, depende de ter coisas para ser feliz, depende de reconhecimento para ser feliz. Graças a Deus, Deus tem me libertado desse Marcos que muitas vezes quer prevalecer, e Deus tem quebrantado, Deus tem me transformado, porque quando nós procuramos e vamos na direção de Jesus, queremos parecer mais com Ele. Então, meus irmãos, se você morreu para o mundo e ressurgiu em Cristo, porque o texto é muito profundo aqui do capítulo 3, e eu convido você a ler esse capítulo 3 durante a semana. Portanto, já que nós, Igreja Batista de Moriá,
ressuscitamos com Cristo, procuremos as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. E aí faz me lembrar, eu não sei se eu contei essa história, eu estive examinando os meus apontamentos, eu não tenho eles registrados lá, essa história. Mas a história de um missionário que ficou 30 anos nos campos missionários, saiu do centro da Inglaterra, foi lá para os campos missionários, deixou o filho, deixou os netos, foi para lá e ficou 30 anos servindo. Porém, a denominação daquele pastor tem o critério de que quando o pastor faz 70 anos, ele é jubilado, ele não pode mais trabalhar. E aí, ele recebeu uma carta para voltar para o seu país de origem. E ao chegar, a primeira decepção, junto àquela carta, veio uma passagem de navio, mas não uma passagem da primeira classe. Pelo contrário, veio uma passagem da terceira classe. E aquele pastor ficou furioso. E aí prosseguiu a viagem, e chegando no porto, percebeu que tinha uma banda, uma orquestra, tocando ali, e ele falou para a esposa, deve ter sido a nossa junta de missões que contratou uma banda para me recepcionar. E aí, ele saindo, e estava na terceira classe, custou a sair do navio, e foi andando, passou para a segunda, passou para a primeira, e quando saiu do navio, quando pisou no porto, percebeu que aquela banda, aquela orquestra, acompanhava um político que estava embarcado, segundo a decepção. Aí ela fala para a esposa dele, fala assim, querida, vamos ver o que Deus está aprontando para mim, para a gente. E aí fui para sua casa, o endereço do qual aquela carta mencionava, para chegar na sua casa, porque ele passou a vida toda servindo a igreja, que ele era membro e pastor, e a igreja tinha um patrimônio, a denominação, a junta de missões, e deu aquela casinha. Ao chegar naquela casa, ele imaginou, a casa deve ser uma casa VIP, uma casa condomínio fechado, 4 quartos, banheiro. Quando ele chegou, era quarto, cozinha e banheiro. E ele se decepcionou mais uma vez. Falou assim, conversa com teu Deus aí, que eu vou ali no mercado, eu vou ali no sacolão, eu vou lá no açaí, vou ver se tem boa promoção. E pior que eu tenho que pagar até a sacola plástica, mas eu pago. E ele chegou lá, fez a compra, chegou muito furioso, entrou dentro de casa furioso, colocou as sacolas plásticas com compra no chão, e olhou para a esposa dele e perguntou, o que teu Deus te disse? E ela docemente pegou nas mãos do marido, olhou nos olhos e disse o seguinte, o meu Deus me disse que nós não chegamos ainda em casa. Nós esperamos muito dessa vida, irmãos. Por isso nós nos decepcionamos com pessoas, nos decepcionamos com líderes, nos decepcionamos com os políticos, nos decepcionamos com a fé, com a religiosidade, melhor dizendo, mas ainda nós não chegamos em casa. Nós vamos mergulhar na morte, como Jesus mergulhou, e vamos ressurgir na presença de Deus. Igreja viva é essa. É uma igreja que vive para Deus. Não vive para o seu umbigo, para as suas preocupações. Uma igreja viva, nem uma igreja que vive de movimento religioso. Uma igreja viva é uma igreja que tenha consciência, em nome de Jesus, saia com isso no seu coração. Uma igreja viva é uma igreja que percebe que os seus valores foram transformados. Qual o lugar de Deus na tua agenda, meu irmão? Qual o lugar de Deus no seu coração, meu irmão? E minha irmã também. Qual o lugar de Cristo? Será que Cristo se tornou um ídolo que você pode manipular? Não, não, Jesus Cristo é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É Ele que domina a minha vida. É Ele que corrige o meu caráter.
Ele que me puxa para perto dele, me atrai para perto dele, porque quando eu estou perto dele, com certeza, somos mais que vencedores. Uma igreja, uma pessoa, um crente vivo em Cristo, tem em sua maneira de viver, tem em sua maneira de existir as marcas, tem as impressões, tem o estilo de viver como era o estilo de Jesus Cristo. É o que diz o versículo 11. Ó, que profundidade das palavras da mente brilhante do apóstolo Paulo. No finalzinho aí do verso 11 do capítulo 3, diz assim: mas Cristo, eu vou esperar você acompanhar a leitura. Olha o que diz aí no finalzinho, parte B, do verso 11 do capítulo 3 de Colossenses. Mas Cristo é tudo e está em todos. Vamos juntos? Mas Cristo é tudo e está em todos. Irmãos, uma igreja viva, Cristo é tudo, está em todos. Por isso tem em sua maneira de viver as marcas, as impressões, o estilo de Cristo em sua vida. Mas Cristo é tudo e está em todos. Paulo diz nos versos 10 e 12: e se revestiram-se do novo, revistam-se. Paulo está usando a metáfora de tirar uma roupa velha, e essa roupa velha é uma roupa suja da velha vida, uma antiga moral que não era moral e ética, o caráter de Deus. E Paulo diz: se revistam de uma nova vida, uma nova roupagem. É a metáfora de se vestir com roupas novas. Paulo quer dar a ideia de uma revolução na moral. Sai a moral norteada pelos valores do mundo para entrar uma moral agora exemplificada por Cristo, pelo Deus encarnado, o Messias, que se apresenta como estilo de vida. Por isso ele falou a Filipe: quem me vê, vê o Pai. Jesus é a lente da referência do caráter de Deus. Jesus está entre mim e Deus. Vê se eu consigo ilustrar. Eu, Marcos, Cristo a minha mão direita, Deus a minha mão esquerda no alto. Quando eu olho para Cristo, nas lentes que é Cristo, o óculos, a lente eu enxergo Deus como Ele é. Jesus é o Deus encarnado. E quando Deus olha através da lente que é Cristo, Ele não vê mais o Marcos sujo do pecado, mas vê o Marcos redimido pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso nós, como somos lavados pelo sangue do Cordeiro, que vestiremos as vestes mais alvas que a neve, nós precisamos perceber que precisamos viver e existir com as marcas, as impressões, as digitais do nosso Senhor Jesus Cristo em minha vida. Mas Cristo é tudo e está em todos. Paulo elenca aqui uma nova maneira de ser, ou seja, aquilo que agora devemos praticar, não por força da lei, ou de uma doutrina encabestradora, mas de uma nova natureza. Eu não preciso de lei, a palavra de Deus é muito clara, eu não preciso de lei, a lei é Cristo, e Paulo combate isso aqui na carta aos Colossenses, e quando temos Cristo, temos uma nova maneira de ser e de existir, não como antigamente vivíamos, é o que o apóstolo Paulo elenca aqui. Assim faça morrer tudo que pertence à natureza desta terra: imoralidade, promiscuidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E por causa disso tudo, da prática disso tudo, promove a ira de Deus. Paulo continua dizendo: uma nova natureza revestida de novas vestes. Uma nova maneira de ser. Uma igreja viva. Volto a ler o primeiro verso: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Uma igreja viva se reveste de novo
através da poderosa instrução, da poderosa orientação de Cristo. Vejam como é essa nova roupa. Imagine essa nova roupagem, essa nova indumentária, esse novo, como diz os americanos, o novo look, o novo visual. Vejamos as peças dessa vestimenta, a partir do verso 12. Paulo diz aqui, profunda compaixão. O que é profunda compaixão? Uma igreja viva, você que é filho de Deus, ressurgiu em Cristo, foi transformado por Cristo, a sua nova vestimenta, desse novo padrão de viver, de existir, com as impressões do estilo de Jesus, a sua nova roupa, ela tem o item da profunda compaixão, que significa entranhas compassivas, profundo sentimento de preocupação. No contexto de Colossos, existiam muitos doentes, deficientes, crianças, velhos, viúvas, e eram abandonados. E Paulo diz, agora essa igreja tem que cumprir a sua missão. Se vistam de uma profunda compaixão. Outro item dessa roupa, de uma nova criatura, bondade. O valor do bem ao próximo é tão valioso quanto o seu próprio bem, ou seja, você é tão valiosa, você é tão valioso quanto eu me sinto valioso. Isso é bondade. Humildade. Humildade, os irmãos estão acostumados a ouvir demais humildade, mas veja bem, no mundo greco-romano, humildade era sinal de fraqueza. Mas o cristianismo, em Cristo, introduz a humildade como virtude. Um verdadeiro crente vivo em Cristo é humilde, é manso. Era outro item da vestimenta do cristão nova criatura. Mansidão. Mansidão não é fraqueza, mas mansidão é poder sob controle. É uma disposição de ceder pelos direitos. Toda hora a gente bate no peito dizendo, esse é meu direito. Olha como é que você fala comigo, você sabe com quem você está falando. Eu tenho direito. Eu vou te processar. O manso não frequenta tribunais. O manso está sempre pronto a sofrer dano ao invés de causar dano. Por isso Jesus Cristo dividiu a história antes dele e depois dele. Porque ele veio com uma nova mensagem. Aquele que é imitador de Cristo, que reviveu em Cristo, que teve uma nova vida em Cristo, tem disposição para ser como Cristo. É fácil? Não, mas é o preço que temos que pagar como igreja viva. Porque quando a igreja é viva, meu irmão, minha irmã, ela para de ser religiosa. O primeiro fardo que Jesus Cristo veio tirar na humanidade foi o fardo da religião. Um novo item da roupa daquele que nasceu em Cristo é a paciência, é a longanimidade. No grego, a palavra benignidade, o significado é o espírito que jamais perde a paciência. Ah, como eu gostaria de ser paciente, irmãos. Eu tenho lutado contra o meu temperamento o tempo todo. Melhor, o Espírito Santo luta. Como precisamos ser pacientes. Eu tenho a convicção muito clara que vamos ouvir uma palavra como essa, e aí estaremos vigiando e orando. Você vai receber uma primeira fechada, você vai perder a paciência. Nós perdemos a paciência com muita facilidade, batemos no peito o tempo todo que somos de Jesus, que somos pessoas vivas, mas nós precisamos colocar essa peça na nossa indumentária espiritual, na nossa vestimenta espiritual. Longanimidade.
é uma paciência estendida ao máximo. Estica, 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 estica e não rebenta. Você pede poder, você pede prosperidade, você pede cura, e eu quero sugerir nessa noite que você aprenda a pedir paciência também. Amados irmãos, uma igreja viva, ela anda de uma forma diferente. O desfilar com estas roupas na passarela do mundo, nós passeamos e vivemos e andamos suportando uns aos outros, perdoando as queixas que tiverem uns com os outros, é o que diz o versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. E aí Paulo coloca um nível de qualidade altíssima. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E aí eu me lembro da história contada por Nelson Mandela, e literalmente cito Nelson Mandela, ouçam. Depois de me tornar presidente, um dia pedi a alguns membros da minha proteção, os seguranças íntimos dele, para passear comigo na cidade e almoçar num de seus restaurantes. Sentamos num dos restaurantes do centro e todos pedimos alguma comida. Continua Nelson Mandela. Depois de algum tempo, o empregado trouxe-nos pedidos, notei que havia alguém sentado na frente da minha mesa esperando por comida. Disse então a um dos soldados: vá e peça a esse senhor que se junte a nós com a sua comida e coma conosco em nossa mesa. O soldado foi e falou com o homem. O homem trouxe sua comida e sentou-se ao meu lado, enquanto eu pedia licença para começar a comer. As suas mãos tremiam constantemente, até todos terem terminado de comer. Findo a refeição, o homem foi-se embora. O soldado então se dirigiu-se a mim e disse-me: o homem estava aparentemente bastante doente. As suas mãos tremiam muito enquanto comia. Não mesmo, disse eu. Este homem era o meu guarda da prisão, onde eu estava preso, disse Mandela. Muitas vezes, depois da tortura a que eu sofria, eu costumava gritar e pedir um pouco d'água. Este homem, que acabou de sair, estava tremendo, costumava então vir todas as vezes e urinar na minha cabeça. Então, eu só o vi agora, assustado, tremendo, esperando que eu o retribuísse agora, pelo menos da mesma maneira, torturando ou aprisionando, porque sou agora presidente do Estado da África do Sul. Olha que lindo, irmãos. Mas esse não é o meu caráter, nem faz parte da minha ética. A mentalidade da retaliação destrói os estados emocionais, enquanto a mentalidade da tolerância constrói nações. Enquanto você praticar retaliações dos relacionamentos, você não vai construir pontes, você vai construir abismos profundos, que jamais você se reconciliará com o seu irmão. Você é de Jesus, aleluia, não é isso que nós cantamos? Eu sou de Jesus, aleluia. Será que somos mesmo de Jesus, aleluia? Guardamos sentimentos lá no fundo da nossa alma. Sofremos abusos e pedimos Deus vingança. Quando a palavra diz a vingança é do Senhor, não significa que Deus vai fazer assim: mexeu no meu filho, vai ver só. Agora vai levar cascudo, vai apanhar, vai sofrer, não. Quando entregamos a vingança ao Senhor,
nós estamos acreditando na graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela não faz retaliações, ela salva. Ela redime. Quem dera se essa igreja começasse a aprender a perdoar. Nós iríamos revolucionar Quitaúna, irmãos. A começar dentro da nossa própria casa. Quantos homens e mulheres são de Jesus e não falam com seus irmãos biológicos? Eu gosto muito do Paulo César Baruch, de vez em quando eu ouço lá no meu carro. Meu, não de Deus, Deus me emprestou. E tem uma poesia que diz assim, flores em vida. E eu pensei isso. Não me ame quando eu estiver deitado aqui numa urna fúnebre, não. Não tragam flores para mim, para fazer homenagem quando eu estiver morto. Eu quero flores em vida. Eu quero ser amado em vida, para poder te amar em vida, meu irmão. Essa é a igreja de Cristo. Precisamos ou não precisamos desse reavivamento? Vamos procurar as coisas do alto. Como eu falei, abri meu coração no último sermão, eu pedi a Deus revelação de Deus. Eu aprendi com essa igreja que Deus revela. Eu tive que quebrar muitos paradigmas internos para liberar espaço para o Santo Espírito e liberdade fazer a obra em mim. E essa peça da roupagem, essa nova vestimenta de quem é vivo em Cristo, ela tem uma peça principal que vai dar o plus, o algo a mais dessa vestimenta, que é o elo de tudo na vida. Revistam-se do amor, que é o elo perfeito, que o apóstolo Paulo fala no versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Só existem duas pessoas que te amam. Eu aprendi isso em nossas buscas. Existem duas pessoas que te amam e me amam. Primeiro é Deus. Esse é inegável. E quem é a segunda? Você deve pensar, deve ser sua esposa. Ela me ama. Tenho certeza disso. Mas vamos lá. Duas pessoas que te amam. Deus e uma pessoa cheia do Espírito Santo. Porque uma pessoa do Espírito Santo não se relaciona para tirar de você, mas ela se relaciona para se doar. O apóstolo Paulo fala isso no capítulo 13 de 1 Coríntios. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Eu quero te amar, meu irmão, com o amor de Cristo, porque é minha referência. E se eu não conseguir te amar, eu estou buscando isso em Deus. Lembre isso para a tua vida. Duas pessoas só que te amam. Deus, com a sua graça perfeita, e uma pessoa cheia do Espírito Santo. Você já ouviu alguém chegar, eu estou indo embora de casa porque eu não te amo mais. O amor jamais, o que, irmãos? Jamais acaba. E eu concluo a minha palavra para você que quer ser vivo em Cristo. Eu fico imaginando do meu irmão aqui, que Deus está operando na vida dele, está libertando essa vida preciosa. Eu não sei se eu consigo, é isso mesmo, com máscara, é você mesmo, não é Pereira, é isso? Faz assim, é isso? É ele. Daqui lá, eu fico imaginando se essa igreja assume essa vestimenta, veste essa vestimenta, e principalmente com esse elo principal que é o amor. Como será a nossa igreja, irmãos? Ela terá o poder
sobrenatural de revolucionar Quitaúna, a começar aqui dentro. Aí você vai me dizer, isso é uma utopia. Então eu estou feliz, porque o meu Cristo seguia essas utopias. Ele acredita que o amor pode mudar a tua família. O amor pode mudar a tua relação com seus filhos. O amor pode mudar a relação com seus irmãos. O amor constrói pontes. O amor extrai o melhor do outro. Por isso o apóstolo Paulo fala no capítulo 13. A questão do amor. Eu posso fazer tudo perfeitamente. Eu posso pregar com essa paixão que eu estou pregando aqui, que vocês estão vendo em mim. Mas se eu não tiver amor por você, isso tudo é lataria, é barulho, é bagunça. Deus olha assim, está gastando o seu tempo e dos meus filhos. Não, meu irmão, o amor faz a diferença. E a minha palavra conclusiva é, preste atenção. Uma igreja viva, avivada pelo Espírito, com uma nova roupa, revestida dessa nova roupa, é marcada, em primeiro, uma abertura de confissão, de arrependimento, de pecado. Quer ter uma nova roupa? Vai lá para o secreto do teu quarto, meu irmão. Se ajoelha diante de Deus, confessa o teu pecado e coloque etiqueta nos seus pecados. Porque Deus dá essa condição, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de toda a injustiça. Quer ser vivo em Cristo? Quer parar de dançar no baile da religião? Pratique restituições. Se reconcilie entre os irmãos que você um dia lesou e odiou, e que se ofendeu e também foi ofendido. Se quebrante. Entrega despreocupações com os seus direitos pessoais. O que eu quero dizer, entrega a sua dignidade aos pés da cruz. Que você e eu sejamos encontrados em Cristo. Que ser um homem, uma mulher, um crente, um vivo, esteja pronto, em prontidão para admitir erros e pecados notados em seu tribunal da consciência. E sendo honestos nos relacionamentos. É essa a minha irritação com a religião. A religião que não transforma, ela adoece. Mas aquele que cura e vivifica é o Evangelho de Cristo. Jesus, esse é o verdadeiro Evangelho que eu não tenho que envergonhar. Que Deus te abençoe. E que Deus derrame sobre a vida a instrução, a iluminação, e que a sua vida reproduza esses ensinos. Eu convido você, que está disposto a mudar, que está morto, tem consciência que está morto espiritualmente. Eu quero te convidar hoje para você renovar a sua aliança com Cristo. Fique em pé. Ore a Deus. E peça a Deus, eu não quero ser mais um cadáver, é forte essa palavra, um cadáver espiritual ambulante. Eu quero ser uma vida vivificada, abençoada, restaurada pelo sangue do Cordeiro
que tira o pecado do mundo. Amém? Que Deus te abençoe. E que você cante essa canção com o sentimento de contrição. Eu sonho com uma igreja avivada assim. Uma igreja onde você pode olhar para o teu irmão e dizer assim: puxa vida, esse irmão me ama. Esse irmão é honesto comigo. Porque ele é tão precioso. Porque Jesus morreu por ele. Da irmã Marta, ao irmão Ezequias, aos nossos irmãos da galeria, todas as nossas vidas vale a vida de um Deus. A tua vida, meu irmão, vale a vida de um Deus. E eu convido você a amar o próximo e servir ao próximo como a ti mesmo. Espero em Deus que essa palavra seja introjetada no seu coração e que você realmente viva a vida que Cristo oferece. Amém? Cantemos com contrição e quebrantamento, em renovação de votos, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, o Alfa e o Ômega, o Supremo Pastor. Seja você um crente vivo em Cristo. Amém? Deus me sonda, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu. Tudo consumado
quando tudo e quando tudo se acabar, estarei seguro, pois eu sei que me amas. Pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória ao céu encheu, nada irá me separar. Ele venceu. Amém, 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 amém. Que realmente o Espírito Santo venha fazer uma revolução dentro da sua alma, meu irmão. Voltem para casa como pessoas vivas em Cristo. Pai nosso, obrigado, Senhor. Obrigado porque a tua palavra, ela com certeza entrou na vida de cada um de nós aqui. E a nossa oração é que essa palavra, revelação do teu evangelho, venha nortear vidas daqui para frente. E que de fato esta igreja venha buscar as coisas do alto. Venha se preocupar com aquilo que preocupa o teu coração, ó Pai. E a prioridade, e se existe uma preocupação no teu coração, são ocupações com vidas. E que possamos, com vidas transformadas, gerarmos mais vidas. E que as pessoas vejam a vida de Cristo em nós. E que possamos jogar fora essa roupagem da futilidade, essa roupagem da vaidade, essa roupagem, Senhor, da ambição por poder, e que possamos olhar para de fato onde temos o poder, que é Jesus Cristo nosso Senhor. Se há alguém aqui nesta noite, escravo de pecado, liberte, Senhor, em nome de Jesus. Se existem pessoas viciadas, que sejam libertas, Senhor. Se existem pessoas doentes nos relacionamentos, cure relacionamentos. Se existem pessoas invejosas, ciumentas, que ainda não perceberam que isso faz parte da velha vida, liberte, Senhor. E que possamos ser de fato um só no Senhor. Que teu poder, ó Deus, restaure aquilo que precisa ser restaurado em mim. Que teu poder restaure, Senhor, aquilo que precisa ser restaurado na vida do meu irmão. Pai, nós temos tudo em comum, nós somos pecadores. Nós não somos melhores que ninguém. Nós não temos poder e autoridade do Senhor para julgar ninguém. O Senhor nos deu autoridade e poder para amar e mostrar que só Cristo é o Senhor. Por isso, Pai, reaviva essa igreja, a começar em mim, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e consolação do Teu Santo Espírito, Pai,
repouse sobre cada nome, cada vida, cada história preciosa aqui, em nome de Jesus. Semana rica e abençoada para você, meu irmão e minha irmã. E você que nos visita, está gostando dessa comunidade, quer fazer parte dessa comunidade, é fácil. É só procurar o pastor, procurar os irmãos que estão ali à frente, e com certeza nós iremos orientá-lo e orientá-la. Tenha uma semana abençoada. Ligue para o seu irmão, ore, escolha um irmão, ore por ele, liga para ele, pergunta como ele está, pergunta se ele está precisando de alguma coisa, que isso é muito importante para enriquecermos os nossos relacionamentos. Deus abençoe, uma semana abençoada. À mesa do Senhor, nos sentamos como igreja viva, igreja avivada no Senhor, porque o verdadeiro avivamento, ele começa na transformação do nosso caráter. Como falei em nossa mensagem há pouco, o verdadeiro avivamento, a verdadeira igreja avivada, é uma igreja que foi regenerada pelo Espírito Santo, e na caminhada espiritual somos redimidos dia a dia para parecermos mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, que tira o pecado do mundo, hoje estamos à mesa para celebrar também esta vitória da vida sobre a morte. A vitória onde Jesus mergulhou na morte e saiu vivo, ressurreto, vencedor da morte. E esta mesma promessa é a nossa esperança. Nós um dia iremos mergulhar na morte, iremos ressurgir para a vida e para a vida eterna. Por isso eu convido você, igreja viva, igreja avivada no Senhor, avivada nos princípios e na moral de Deus. Uma igreja viva, uma igreja avivada, é uma igreja que se encontra, é uma igreja que atua, é uma igreja que vive a vida, manifestando a glória de Deus através da nossa vida. E por isso somos vistos como cartas vivas, carta para um novo tempo, cartas que foram redigidas pelo sangue de Cristo. Cada linha da nossa história, cada frase da nossa história, cada página da nossa história foi redigida pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. E por isso hoje a nossa vida, uma igreja viva, uma igreja avivada, ela acontece na vida. E hoje nós iremos celebrar o memorial da ceia do Senhor, porque através do corpo e através do sangue fomos redimidos e hoje pertencemos à mesa do Senhor. Eu convido você, meu querido e minha querida irmã, meu amigo e minha amiga, a ler a palavra de Deus junto comigo no capítulo 11 de 1 Coríntios. E eu convido você aí onde você está, que pegue o primeiro elemento, que é o pão, que simboliza o corpo de Cristo, moído ali na cruz do Calvário, para que eu e você hoje fôssemos encontrados, escondido em Cristo, escondido aos pés da cruz. E eu convido você, meu irmão, a celebrar o memorial da ceia do Senhor. Esse memorial que traz à memória todas as vezes que celebramos, o que pode nos dar esperança, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. E ao celebrarmos o memorial da ceia do Senhor, as nossas lembranças a respeito do grande, perfeito e gracioso amor de Deus em Cristo, ali na cruz, enche o nosso peito, enche a nossa alma de entusiasmo para vivermos uma igreja viva, vivermos uma vida em santidade, vivermos e andarmos como redimidos. Diz assim a palavra de Deus, quando Paulo, o apóstolo, instrui a igreja de Corinto, uma igreja encharcada
encharcada de talentos, uma igreja encharcada de dons, mas que faltava amor. E Paulo exorta essa igreja. Ele fala no capítulo 13, lá de 1 Coríntios, sobre a importância do amor, a base fundamental, sólida do amor que sustenta a igreja. E igreja, ela é feita de relacionamentos. A igreja não é construída em cima de agenda, de programas, de datas, de festas, de celebrações e culto. A igreja é formada de relacionamentos dos salvos e redimidos, que reavivaram, que estão reavivados em Cristo. E assim Paulo instrui essa igreja dizendo assim, capítulo 11 de 1 Coríntios: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus Cristo, no dia em que foi traído, tomou o pão e disse: este é meu corpo, que é partido, que é oferecido, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, amados irmãos, em obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, depois do pão partido, em obediência, comamos em reverência, em gratidão e em obediência ao nosso Senhor. Convido você a pegar o cálice, que simboliza o precioso sangue de Cristo, derramado por você, derramado por mim, derramado por toda a comunidade da Igreja de Cristo espalhada na face da terra, derramado para te salvar, porque a tua vida, a minha vida, as nossas vidas são preciosas. Valor imensurável. A tua vida, meu irmão, vale a vida de um Deus. Por isso ele morreu por você, ele morreu por mim e morreu por nós para pagar todo o escrito da nossa dívida, para que vivêssemos vivêssemos como redimidos no Senhor e que pudéssemos espalhar esse amor, essa mensagem. O amor de Cristo revoluciona o mundo interior das nossas vidas, mas também revoluciona, o amor de Cristo revolucionou o mundo e continua revolucionando o mundo. E em obediência, tomaremos agora o vinho, o cálice, que representa o precioso sangue da vida de um Deus que me amou, de um Deus que te amou e quer continuar te amando dia após dia, para que você e eu, nós, sejamos parecidos com o nosso Senhor. Por isso diz assim: da mesma forma, depois da ceia, o Senhor Jesus Cristo tomou o cálice e disse, olhando para os seus discípulos, com profundidade da sua alma e com profundo amor, ele disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem, em memória de mim. Como igreja redimida, como igreja restaurada, como a igreja que ressuscitou em Cristo, obedeçamos em amor, em reconhecimento, a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por tão grande amor. Obrigado por tão grande amor por mim. Obrigado por tão grande amor pela tua igreja, a ponto do Senhor dar a sua vida por nós. E como ovelhas do teu rebanho, como filhos de Deus, como co-herdeiros da vida eterna, queremos te exaltar, queremos te glorificar, queremos te bendizer e queremos te agradecer por tão grande, infinito e imensurável amor. Obrigado porque em Cristo somos vivos e vivos
para continuarmos, Senhor, desfrutando desta dádiva nas mansões celestiais ao teu lado, te glorificando com o louvor que tu mereces, um louvor perfeito. Por isso, Pai, nos redime a cada dia e que possamos a cada dia sermos reavivados em Cristo. Que o nosso avivamento esteja acima da religiosidade vazia, oca, e nos dê um coração quebrantado, um coração de servo, como foi o coração do teu filho quando aqui habitou entre nós. Obrigado, Pai, pela paz que excede todo entendimento. E esta paz é fruto do teu amor, é fruto do amor do Príncipe da Paz, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e Deus abençoe a sua maneira cristã de viver. Viva como Cristo viveu, em amor ao próximo, em amor a Deus, para que realmente Deus, ao olhar para você, vai dizer: este meu filho, esta é minha filha, em quem tenho grande alegria. Deus abençoe e continue firme no Senhor, não desistindo de ser igreja. Continue sendo igreja, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo.